Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos. O que movimentou o público PCD esta semana foi a prolação de uma sentença pelo foro do Juizado Especial da Comarca de Vinhedo, no processo número 1093-74-2021-826-0659. Eu vi essa mensagem nos grupos que eu integro, apesar de não ter visto nenhum vídeo a respeito disso. E todo mundo vibrou de maneira geral, falando que o juiz determinou a devolução dos valores pagos a título de IPVA. Não é bem assim. Todo mundo está vibrando com essa decisão, mas ela não foi tão favorável ao público PCD como se imagina. Vamos tentar explicar. Vamos ver a parte dispositiva dessa fundamentação. A parte dispositiva dessa sentença tem o teor seguinte: ante o exposto, julgo parcialmente procedente a demanda, declaro inexigível o IPVA lançado pela Fazenda Estadual sobre o veículo placa tal, de propriedade da parte autora para o exercício 2021. Condeno a Fazenda Estadual a restituir o valor comprovadamente desembolsado. O termo inicial da correção monetária será a data que houve o pagamento indevido, súmula 162 do STJ, e dos juros de mora. Será a data em que se verificar o transjugado da sentença, súmula 188 do STJ. O valor do débito será atualizado pelo IPCA-E até o trânsito julgado e após exclusivamente pela taxa Selic. Proíbo a demandada de exigir do demandante a fixação de qualquer tipo de identificação visual decorrente da isenção obtida. Pois bem, essa sentença reconheceu tão somente ser inexigível o pagamento do IPVA do ano de 2021 por ferir o princípio nonagesimal e proibiu também a fixação do adesivo falando que é uma pessoa com deficiência, que aquele carro foi adquirido com a isenção. E, como consequência lógica, determinou a devolução do que eventualmente foi pago como IPVA. Poderia ser de maneira diferente, senão geraria um enriquecimento ilícito por parte da Secretaria da Fazenda. Ou seja, ela recebeu algo que não lhe competia. E se não houver a devolução, haverá um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito, conforme a expressão jurídica. Mas o efeito dessa sentença é apenas inter partes, ou seja, ela vale tão somente para a pessoa que ajuizou essa ação, não para as demais. Mas, como eu falei no início do vídeo, que essa sentença não é motivo para comemoração, por quê? Ela foi julgada parcialmente procedente. Teve pedidos que não foram reconhecidos pelo juiz. Não foram reconhecidos, aliás, foram julgados improcedentes, contrariando o princípio da isonomia. Vamos ver. O juiz decidiu na fundamentação, lançamentos futuros. Quanto aos lançamentos futuros, ou seja, os novos IPVAs depois do ano de 2021. Improcedente o pedido para manutenção da isenção para os lançamentos futuros. A concessão do benefício tributário pressupõe expressa previsão legislativa, previsão que foi modificada pela já citada lei estadual. Não existe direito adquirido a benefício tributário, sendo certo que os limites da incidência do tributo são aferidos de acordo com a legislação vigente na data do fato imponível. Não prospera a tese de violação ao princípio da isonomia. A atividade legislativa é em si uma atividade discriminatória. O ato de uma lei ter selecionado um grupo em detrimento de outro grupo não a torna per se inconstitucional. O que se investiga é se os fatores de discriminação guardam algum tipo de correspondência lógica com aquilo que foi legislado.
sem discriminar indevidamente entre os que foram incluídos e os que foram excluídos do comando da norma. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra sobre o tema, descreve os critérios para identificação do desrespeito ao princípio da isonomia. Tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério discriminatório. De outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, fundamento lógico para a vista do traço desigualador acolhido, atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade proclamada. Finalmente, impede analisar se a correlação ou fundamento racional abstratamente existente é, em concreto, afinado com os valores prestigiados no sistema normativo constitucional. Especificamente, no caso concreto, a concessão de isenção para portadores de deficiência que exigem especial adaptação nos veículos se justifica pela contrapartida no maior investimento que terão que fazer para a aquisição de veículos automotores. O fato de discriminação, portanto, não é arbitrário e está racionalmente justificado pelos próprios objetivos da norma, inclusão social dos portadores dos maiores graus de deficiência. Aceitar que o Poder Judiciário possa, com base na isonomia, ampliar os limites materiais da isenção seria invadir indevidamente a competência para editar nova legislação, o que é vedado pelo princípio da separação dos poderes. Entendeu o juiz prolator da sentença que não houve violação ao princípio da isonomia, porque deferindo-se a isenção apenas para algumas pessoas que têm deficiência mais grave, seria um modo de permitir a inclusão daquela pessoa. Ora, tudo que diz respeito ao público PCD deve ser analisado sob a ótica, sob a análise, o confronto com a lei federal, o Estatuto das Pessoas com Deficiência Física, a Constituição Federal, que veda a discriminação, e a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Tanto na Convenção Internacional, como que foi incorporada no Brasil por força de emenda constitucional, como a lei federal, não cria diferenciação entre as pessoas com deficiência. Define o que é uma pessoa com deficiência. Definido, enquadrando-se naquele conceito, é deficiente. Não existe mais ou menos deficiente. Todos são deficientes. Portanto, a concessão de um benefício para uma determinada para algumas pessoas com portadoras de algumas deficiências, discrimina sim. Já cria uma discriminação entre já os discriminados. Isso não pode, fere a inclusão social, da qual o Estado, quando o Estado membro, no caso o Brasil, quando aderiu à Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências, se comprometeu em não medir esforços para proceder à inclusão social. Então quer dizer que uma pessoa que tem uma deficiência grave pode ser incluída e uma que tem uma deficiência leve? Não. Ora, não é assim, gente. Não é assim que funciona. Temos que pensar o seguinte. Temos, no caso, o público PCD, lutar pelo seu direito, pela prevalência do seu direito. Isso é um retrocesso, não pode prevalecer. Os eventuais processos ajuizados devem chegar até o Supremo Tribunal Federal. Lá, que é o guardião da Constituição Federal, ele veda a interpretação discriminatória, como aconteceu com a lei estadual, a lei Bandeirantes. Não, a lei paulista, ela contraria frontalmente a Constituição e a Convenção Internacional, bem como a própria lei que instituiu o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Esse é o meu entendimento. E lembrando, esses vídeos são informativos e não consultivos. Então, o único meio que vocês têm, além dessas ações individuais, são
como eu já fiz em vídeo anterior, se vocês se fortalecerem, vocês criarem uma voz uníssona, uma voz forte, uma voz que ecoe fortemente. Como? Por intermédio de uma associação. É muito importante. Por quê? A associação, ela dá direito a essa associação de manejar um instrumento processual muito importante, uma ação judicial, que é a ação civil pública, que ela passa a ter legitimidade depois de um ano constituída e se tiver em as suas finalidades os requisitos exigidos na lei. Fica muito mais fácil. Como eu falei, nós temos 3 ações ajuizadas, civis pública no caso, 2 ações civis públicas e uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizadas visando o IPVA, discutindo o IPVA de 2021. Uma pelo Ministério Público, outra pela Defensoria Pública e outra pelo partido político. Ora, você, PCD, consegue facilmente conversar com o promotor de justiça responsável pelo andamento dessa ação civil pública? Ou com o defensor público? Ou com o presidente desse partido? Por óbvio que não. Agora, vocês, sendo integrantes de uma associação, vocês são pares, vocês formarão voz, vocês terão direito. É muito mais fácil o acesso, a exigência. Isso é muito importante, gente. Eu já vi comentários de pessoas que eu não consigo entender isso, que parece-me que existe uma inversão de valores muito grande. Que alguns PCDs, algumas pessoas chegam até brigar por causa que não ganhou um jogo de tapete por ocasião do carro ou para fazer um desconto de R$100. E, no entanto, permanecem calados quando há retrocesso desse seu direito, a retirada desse direito de vocês. Isso não pode acontecer, gente. O que eu vejo? Houve agora essa medida provisória, que eu tenho um vídeo específico sobre isso, verifique lá na minha playlist. Somente estão preocupados com essa medida provisória as pessoas que vão comprar o carro, porque limitou o IPI até R$70 mil. As demais pessoas que não irão comprar carro, neste momento, não estão preocupados com isso. Mas, gente, vocês tendo ou não, querendo ou não comprar um carro agora, houve a retirada de um direito de vocês. Vocês não podem deixar quieto. Não podem. O IPVA, houve aquele clamor estadual. Por quê? Todas as pessoas que tinham carro foram inicialmente prejudicadas, menos aquelas com deficiências grave e severa. Aquelas permaneceram silentes. Mas mesmo assim devem apresentar a sua voz, porque é um direito que está tirando da classe de vocês. Daqui a pouco tira um direito, tira outro, reduz. É complicado. Vocês acabam se conformando com o que te oferecerem. Por quê? Porque não existe uma demonstração do exercício regular de direito que vocês possuem. Isto é muito importante. Temos que ser mais cientes de nossos direitos. Temos que exigir. Nós estamos num país onde prevalece a democracia, num Estado democrático de direito. Bom, para que não se prolongue esse vídeo, eu queria falar hoje, mas não terei tempo hábil, sobre a devolução dos valores que foram pagos de PVA. Muitos estão falando se precisa, não precisa o trânsito julgado e tal. Vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, no meu entendimento, que não há necessidade do trânsito julgado para ter essa devolução. Se esse vídeo for útil, compartilhe. Se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.